Olá a todos, nós vamos dar início à gravação da nossa segunda aula da disciplina de Circuitos Elétricos do curso de Eletrotécnica. Nessa segunda aula, nós vamos abordar os temas relacionados a leis de Kirchhoff e o teorema de Thevenin. Bem, as leis de Kirchhoff, elas são duas leis básicas que regem o funcionamento dos circuitos elétricos. A primeira lei, ela se relaciona à corrente. Ela estabelece que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. E essa lei, ela tem como consequência básica, a conservação da quantidade de carga existente no circuito. Então, a gente pode observar aqui essa figura que vai simplificar nosso entendimento. Nós temos um ponto em comum e nesse ponto nós temos duas cargas entrando e uma saindo. Então, I1 mais I2 deveria ser igual a I3 para atender a lei de Kirchhoff. Então a gente vai ver que a soma das correntes que entram vai ser igual à soma das correntes que saem, ou o somatório de todas elas vai ser igual a zero. Isso matematicamente é a mesma coisa. Se a gente observar aqui no segundo exemplo, a gente vai ver o seguinte: nós temos uma corrente entrando, duas correntes entrando. Então nós vamos ter que I1 mais I2 vai ser igual a I5 mais, I2 é aqui, IS. Então nós vamos ter I1 mais I4, I1 e I4 aqui, está com a seta entrando, e I1 aqui com a seta entrando. Então, I1 mais I4 vai ser igual a I2, que está saindo, I5, que também está saindo, e I3, que também está saindo. Então, I1 mais I4 é igual a I2 mais I3 mais I5. E aí, a gente substituindo todos os valores nessa equação, nós vamos encontrar aqui I3, que é a corrente que falta, ela é igual a menos 1,5. Ok? Então, ela é uma lei bem básica, mas que ajuda muito na hora da resolução de circuitos elétricos mais complexos. A segunda lei de Kirchhoff, ela se relaciona às malhas e à tensão. Ela estabelece que a soma algébrica das tensões em qualquer malha é igual a zero. A tensão, ela é fornecida pela fonte e consumida pelos componentes passivos do sistema. Então, cada malha que nós temos que representa um circuito fechado desse, o somatório das tensões com as quedas de tensões tem que ser igual a zero. Se a gente observar aqui esse exemplo, nós podemos ver. Ele diz determinar a tensão 1 no circuito para que a corrente tenha sentido anti-horário e intensidade de 1 ampere. Então, ele estabelece que a corrente que circula nessa malha é 1 ampere. Então, se a tensão nessa malha tem que ser igual a zero, então a tensão fornecida pela fonte tem que ser igual ao somatório das tensões, das quedas de tensões nos componentes resistivos. Se eu sei que a corrente é igual a 1, então no resistor de 10 eu tenho 10 vezes 1, 10 volts, no resistor de 5 eu tenho 5 vezes 1, 5 volts, no resistor de 5 também eu tenho 5 vezes 1,
5 volts. E aí só me resta a tensão de U1 para eu descobrir. Mas como eu sei que o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 tem que ser igual a 40, eu resolvo essa equação e eu vou encontrar que 5 mais 5 é 10, 10 mais 10 é 20. Eu vou passar o 20 subtraindo para o outro lado e eu vou encontrar que U de 1 equivale a 20 volts. Então, vocês observem como a partir dessa ideia eu consigo resolver problemas um pouco mais complexos dentro da área de circuitos elétricos. E à medida que os circuitos eles vão aumentando seu grau de complexidade, é necessário que a gente vá adotando todas essas regras e todos os teoremas que nós vamos ver ao longo dessa disciplina. O teorema de Thevenin, ele é uma técnica muito utilizada para simplificação de circuitos complexos, né? Para que a partir dessa simplificação você consiga resolver esses circuitos. E ele diz o seguinte: é uma propriedade dos circuitos que deriva da sua característica linear e do princípio da superposição. E a ideia desse teorema é resumir uma parte do circuito linear que apresente um certo nível de complexidade em um circuito equivalente composto de uma fonte de tensão Thevenin e uma resistência Thevenin em série. Então, o que seria essa resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin ela é a resistência equivalente entre os pontos do circuito que você quer estudar. Quando consideramos os geradores de tensão em curto-circuito e os geradores de corrente aberto, então eu determino a resistência equivalente, né, entre os pontos A e B, curto-circuitando os geradores de tensão e abrindo os geradores de corrente. E o gerador Thevenin, que é a tensão em vazio, né, entre os pontos de estudo, certo? Ela vai depender apenas da polaridade em relação aos pontos em que eu estou estudando. E aí, nós vamos ver um exemplo para facilitar esse entendimento. Pegamos aqui esse circuito, né? E aí, nesse circuito, nós precisamos conhecer a corrente de L, que é a corrente que atravessa o resistor L. Então, usando o teorema de Thevenin, eu vou isolar essa parte do circuito que eu quero fazer o estudo e vou simplificar o restante do circuito existente, procurando a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin. Então, quando eu encontrar a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin, eu remonto o circuito com a parte que eu quero estudar e a simplificação do circuito que eu encontrei. Então vamos lá. Primeira coisa, para encontrar a resistência de Thevenin, a gente deve curto-circuitar as fontes de tensão. Então aqui, nós tínhamos uma fonte de tensão e nós vamos curto-circuitar essa fonte e procurar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Nós vemos que a corrente ela vem nesse sentido e quando ela chega aqui ela vai se dividir em duas partes. Se ela se divide em duas partes, isso significa que esses resistores estão em paralelo. E para encontrar resistência em paralelo de dois resistores, a gente pode aplicar a seguinte fórmula: resistência equivalente é igual a 40 vezes 120 dividido por 40
mais 120. Então a gente tem 4.800 dividido por 160. Resolvendo essa equação, nós temos que a resistência equivalente de Thevenin é 30 ohms, ok? Então, o primeiro ponto, nós já encontramos resistência equivalente de Thevenin entre os pontos A, B, né, que é o ponto que nós estamos estudando, ela vale 30 ohms. Encontrando a resistência, nós temos que encontrar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin, ela é a tensão também entre os pontos A e B do circuito. E para isso, eu devo encontrar a queda de tensão aqui entre esses dois pontos, certo? E aí, como nós podemos fazer? Nós temos dois resistores associados, utilizando agora a fonte de tensão numa associação em série. E nós podemos calcular essa queda de tensão a partir de um divisor de tensão, seria a maneira mais simples, onde a tensão em AB ela é igual à tensão da fonte, né, vezes o resistor, que eu quero procurar a queda de tensão, que no caso é 120, dividido pela soma dos dois resistores, 40 mais 120. Então, ó, a tensão em AB, ela vai ser, qual é a tensão da fonte? 80. 120, 40 mais 120 é 160. E aí, resolvendo essa continha, AB, perdão, nós temos que 80 vezes 120 é 9.600, dividido por 160, nós temos que tensão de AB é igual a 60 volts. Pronto. Encontramos também de maneira bem simples a tensão entre os pontos AB do circuito, que representa a nossa tensão de Thevenin. Então, com isso, agora a gente vai montar nosso circuito de Thevenin, onde nós temos nossa tensão de Thevenin, nossa resistência de Thevenin marcada aí, e nossa tensão de Thevenin. Isso é ligado em série e é ligado com a parte do circuito que nós queremos estudar. E aí, como ele quer saber o valor da tensão da corrente que atravessa o resistor RL e o resistor está em série com o resistor de Thevenin, é simples, nós calculamos primeiro a resistência equivalente. Resistência equivalente de um circuito em série é a soma dos dois resistores. Então, nós temos 30, que é o resistor de Thevenin, mais 40, que é o nosso resistor. Nossa resistência equivalente é igual a 70 ohm. E aí a gente vai para a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Qual a tensão? 60. Qual a resistência? 70. E a corrente é o que eu estou procurando. Então, corrente é igual a 60 dividido por 70. Então, eu posso simplesmente resolver essa continha e eu vou encontrar que nossa corrente é de 0,85 ampere. Então, a gente vê que, utilizando essa técnica de Thevenin, a gente consegue simplificar os cálculos para resolver um circuito um pouco mais complexo. Ok, pessoal? Pronto. Nessa nossa segunda aula, a gente abordou esses temas também que são fundamentais para a resolução de circuitos elétricos um pouco mais complexos. Na próxima aula, nós vamos ver esses conceitos já aplicados
a circuitos elétricos em corrente alternada. Mas antes disso, a gente vai fazer uma breve introdução de números complexos, que é extremamente necessário para a resolução de circuitos em corrente alternada. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.